Olá, moçada da produção. Estamos iniciando a videoaula 01 de Física 3, capítulo 21, a Lei de Coulomb, do livro Mihaly e Resnick, Fundamentos de Física, 10ª edição. Esperamos que este conteúdo seja de grande utilidade para todos aqueles que assistiram à aula presencial, mas que precisam fazer uma revisão. E que sirva também como material de apoio para aqueles alunos que, por uma necessidade, não tiveram condição de assistir à aula. Esperamos que, ao final desta videoaula, o aluno consiga fazer uma revisão necessária e suficiente para que ele possa realizar as atividades que nós propusemos. Vamos, então, ao início da aula. Cargas elétricas. O que é carga elétrica? Como podemos adquirir carga elétrica? E ter carga elétrica significa fazer o quê? Essas perguntas nós iremos responder ao longo da videoaula. Estejam atentos. Observe a imagem. Vemos aí o núcleo atômico com os elétrons girando em volta. Evidentemente, isso é um conhecimento recente, né? Bem distante da época em que as cargas elétricas começaram a ser detectadas, evidentemente, né? A experiência de Thales, de Mileto e por aí vai. Mas então, o que nós sabemos hoje é que a carga elétrica ela é inerente, né, às partículas no interior do átomo, os elétrons e os prótons. Então, quando nós aproximamos dois objetos que estão eletrizados positivamente, se sabe que ocorre uma repulsão entre esses objetos. Se esses objetos estiverem eletrizados negativamente, também vai existir uma repulsão entre esses objetos. E se os objetos estiverem eletrizados com cargas de sinais opostos, vai haver uma atração entre esses objetos. Então, a força elétrica de atração e de repulsão é inerente aos objetos eletrizados. Isso foi detectado através de experimentos e se chegou à conclusão de que, na natureza, só existem apenas duas espécies de carga elétrica, e que, muito bem, né, denominada por Benjamin Franklin, chamou de carga positiva e de carga negativa. Evidentemente, ele poderia ter dado outro nome, né, mas, para facilitar, né, pegou muito bem em função das equações, em função da matemática, ficou tudo mais facilitado a utilização do termo positivo e negativo. Então, a carga elétrica nada mais é do que uma propriedade inerente, intrínseca das partículas elementares, que são os prótons e os elétrons, né? Um parêntese aqui, né? O próton não é mais considerado uma partícula elementar, porque ele se subdivide em partículas ainda menores, que são chamadas de quarks, né? Porém, o elétron continua ainda com essa denominação de partícula com carga elementar. Então, elementar, ou seja, a menor porção de carga, né? E é isso que vai nos fazer, aqui nos próximos slides, falar na quantização da carga elétrica. Corpo eletrizado e corpo neutro. Quando é que a gente diz que um corpo está eletrizado? Quando é que a gente diz que um corpo está neutro? Observe que, de um modo geral, todos os corpos estão neutros. E aí você pode representar esse corpo neutro, né, por este disco, né, com cargas positivas e negativas em igual quantidade. Então, isso caracteriza um corpo que está eletricamente neutro. Lembrando que a carga positiva está no próton, que está dentro do núcleo atômico, e o elétron é a carga elementar, né, uma partícula elementar que está girando em torno do núcleo e que possui carga negativa. Como todos os objetos, né, são formados por moléculas e as moléculas por átomos, então todo objeto possui cargas elétricas. Porém, se a quantidade de cargas elétricas negativas e positivas tiverem a mesma quantidade,
esse objeto será considerado um objeto neutro, eletricamente neutro. Então, um objeto eletricamente neutro, ele pode ser representado como um disco, né, sem nada, um disco limpo, ou um disco com cargas positivas e negativas em igual quantidade. Isso é uma maneira de representar um corpo que está eletricamente neutro. Se o corpo estiver eletrizado, o que é que deve acontecer? Ele pode perder elétrons, e aí se ele perde elétrons, ele vai ficar na sua estrutura com cargas positivas em maior quantidade do que negativas. E aí ele vai ser considerado um corpo eletricamente positivo, porque perdeu elétrons. E aí você pode representá-lo, né, pelo disco com os sinais de mais, né? Evidentemente, esses 3 sinais positivos é apenas simbólico, né? Porque você não consegue, num processo de eletrização, arrancar apenas 3 elétrons, tá? Mas a gente representa apenas simbolicamente. Se o corpo ganhar elétrons, e aí ele vai ficar eletrizado com excesso de carga negativa, por isso ele vai ser chamado de um corpo eletrizado negativamente, um corpo eletricamente negativo. E aí você vai fazer a representação desse corpo como se fosse um disco com essas cargas negativas em seu interior, na sua superfície. Então, essas são as 3 formas de você representar, e nós vamos precisar disso, né? Um corpo que está eletricamente neutro, um corpo que está eletrizado positivamente, um corpo que está eletrizado negativamente. Lembrando que nos sólidos somente temos deslocamento de elétrons. Os prótons não podem se deslocar nos sólidos, né? Os prótons, né, e na realidade não é bem um próton, né, a não ser quando se trata do hidrogênio, as moléculas que estão eletrizadas negativamente, né, os íons negativos e positivos, podem se deslocar nos gases e nos líquidos, né, nas soluções de um modo geral. Mas nos sólidos nós só podemos ter movimentação de cargas negativas. Quantização da carga. Por que dizemos que a carga elétrica é quantizada? Ora, a carga elétrica ela é quantizada porque ela não pode assumir um valor qualquer. Ela não pode assumir, ela só pode assumir valores determinados, né? Só pode assumir valores inteiros múltiplos da carga elementar, que é a carga do elétron ou do próton. Por quê? Porque não existe meio elétron. Então, dessa forma, você só pode ter valores de carga que são múltiplos inteiros da carga elementar. Por essa razão, quando a gente quer determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo, a gente primeiro precisa saber quantos elétrons esse corpo tem em excesso ou em falta, né? Que tipo de carga ele tem em excesso na sua estrutura. E aí o número de cargas elementares que ele tem em excesso, vezes o valor da carga elementar, representada pela letra E, né, de elementar, e que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É assim que você determina a quantidade de carga de um corpo, né? Então fica a expressão Q igual a N vezes E. Evidentemente, este Q pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, né? Esse N pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, né? Então, a letra maiúscula ou minúscula não vai interferir. O importante é que você se lembre que para determinar a quantidade de carga elétrica de um corpo na unidade Coulomb, cuidado para não confundir, né? A quantidade, quando a gente pede a carga elétrica de um corpo, não é a quantidade de elétrons ou de prótons que ele tem em excesso. A gente pede a carga elétrica de um corpo é na unidade Coulomb, onde cada carga elementar corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Mas é muito comum na eletrostática, na eletricidade de um modo geral, utilizarmos os submúltiplos da unidade Coulomb, né? O milicoulomb, 10 elevado a menos 3 do Coulomb, o microcoulomb, 10 elevado a menos 6 do Coulomb,
o nanocoulomb, 10 elevado a menos 9 do coulomb, e o picocoulomb, 10 elevado a menos 12 coulombs. Ok? Princípios da conservação da carga. Ora, você não pode destruir um elétron, né? Você não pode destruir as cargas elétricas. Você pode apenas transferi-la, né, de um local para outro local. Então, nos processos de eletrização de corpos, nos decaimentos radioativos dos núcleos atômicos, nos processos de aniquilação, como também na produção de pares, que é o oposto da aniquilação, a carga elétrica é conservada. A carga total de um sistema isolado permanece constante. Então, você tem, vamos observar, esses dois discos estão eletrizados com cargas QA e QB. Não interessa aqui se quem é positivo, quem é negativo, se tem o mesmo sinal, tá? Então, quando você fizer o contato, isso é apenas uma maneira de proceder, né? Isso é apenas um processo. Quando você realiza o contato entre eles, admitido que eles são materiais onde os elétrons podem se mover facilmente, né? Que a gente vai chamar de condutor, na hora que ocorre essa transferência de elétrons, a carga elétrica de cada um deles vai mudar. Porém, a soma das cargas após o contato é igual à soma das cargas antes do contato. É isso que nós chamamos de conservação da carga elétrica. A soma algébrica das cargas que haviam nos corpos antes do contato é igual à soma algébrica das cargas depois do contato. Ok? Isso é o que a gente chama de princípio da conservação da carga elétrica. Condutores e isolantes, materiais que conduzem e materiais que isolam. O que é isso, né? Nos condutores, como por exemplo, né, o cobre dos fios elétricos que nós utilizamos nas instalações, né? O corpo humano, por isso que nós levamos choque, né? A água comum, as cargas elétricas se movem com facilidade, né? Muitas vezes você coloca a mão, né, na maçaneta da porta de um carro e aí leva um choque, né? Vai depender do estado, né? Do estado naquele momento, né? Do estado do ar, se está muito seco, a umidade muito baixa, e aí ele termina se eletrizando quando está em movimento, e aí você, ao pegar na maçaneta para abrir a porta, leva um choque, né? Uma geladeira, né? Que está com o fio desencapado. Você vai tomar banho numa bica, né, no período do inverno, e de repente você percebe que quando a água cai na sua cabeça, você sente um choque, né? Você sente um choque mesmo que leve, porque tem um fio desencapado, encostado na parede, a parede está úmida, então tudo isso transfere cargas elétricas. Então isso são chamados de materiais condutores. Observe bem esses dois discos, né? Esse disco da esquerda está eletrizado negativamente e esse disco da direita está neutro, né? Número de prótons igual ao número de elétrons. E aí, na hora que você fizer o contato entre esses dois discos, de maneira muito rápida, os elétrons vão se transferir e se espalhar para os dois discos. Evidentemente, essa separação vai depender da superfície externa de cada um, né? Evidentemente, o disco maior vai ficar com a quantidade maior de cargas, né? O disco menor vai ficar com a quantidade menor de cargas. Então, aqui é só para mostrar que os elétrons aqui se transferem. Se o corpo da esquerda estivesse eletrizado positivamente, o disco da direita, esse disco maior, embora neutro, mas ele tem elétrons, e aí os elétrons é que seriam atraídos para o disco da esquerda, fazendo com que a quantidade de carga positiva no disco da esquerda diminuísse, aparecendo cargas positivas no disco da direita, pela transferência de elétrons da direita para a esquerda, e não transferência de prótons, de cargas positivas da esquerda para a direita. É bom lembrar disso, tá? Então, nos isolantes, como os plásticos do isolamento dos fios, né, a borracha, o vidro e a água destilada, as cargas não se movem. Por isso nós chamamos de isolantes. Lembrar, porém,
que os materiais isolantes também se eletrizam. Os materiais isolantes também se eletrizam, né? E aí tem os vários processos de eletrização. Contato com a Terra. Quando você pega um corpo eletrizado e faz o contato deste corpo eletrizado com a Terra, veja, esta esfera, este disco, digamos que aqui seja um disco eletrizado negativamente, e aqui nós temos a Terra. Se você fizer um contato elétrico entre o disco e a Terra, como o disco está eletrizado negativamente, elétrons vão fluir do disco para a Terra. E vão fluir praticamente todos, né? Deixando o disco neutro, né? Então, nós dizemos que o disco praticamente perdeu todos os seus elétrons, né? Mesmo que não tenha vindo todos por alguma razão, por uma diferença de potencial, esse disco, a quantidade de carga sobre ele vai ser tão pequena que você não vai poder medir a existência dessa carga. Então, toda vida que um corpo está eletrizado e você faz o contato com a Terra, que nós chamamos de aterramento, esse objeto eletrizado passa a ser neutro. Por quê? Porque todo excesso de carga foi transferido para a Terra. Lembrar o seguinte, se este disco estivesse eletrizado positivamente, ao ser feito contato com a Terra, elétrons da Terra é que fluiriam através do contato para o disco. Elétrons da Terra que passariam para o disco, fazendo com que o disco se tornasse neutro também. Então, sempre você vai ter movimento de elétrons nos sólidos. Entenda que se o corpo estiver eletrizado com carga positiva, o fluxo será da Terra para o corpo. A representação da ligação à Terra tem este símbolo, né? Este segmento com estes tracinhos, né, paralelos nesse formato. Então, isso aqui é o símbolo que nós utilizamos nos esquemas elétricos para representar quando um ponto do circuito está aterrado, quando um ponto do circuito está ligado à Terra, né? E aí ele vai ficar com o mesmo potencial elétrico da Terra. Carga elétrica induzida. O que é que significa o termo induzir? Induzir, tá? O experimento representado na figura a seguir demonstra a mobilidade das cargas em um material condutor. Observe aqui, suponha que esta placa esteja eletricamente neutra. É um material condutor, um metal, né? E esse metal está eletricamente neutro. Número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. E aí você coloca este corpo que está neutro, este condutor neutro, nas proximidades de um corpo que está eletrizado. Independente deste corpo ser um condutor ou ser um isolante, ele está eletrizado. E aí, se você aproxima o corpo eletrizado deste condutor que está neutro, você vai perceber que a força de atração entre cargas positivas e negativas, a força de atração vai fazer com que elétrons deste condutor se desloquem para a região mais próxima do corpo que está eletrizado. Observe, à medida que ele se aproxima, os elétrons vão fluindo para a região da esquerda, mais próxima do disco que está eletrizado. Observe que esta placa neutra, que estava neutra, continua neutra. Ela nem ganhou, nem perdeu elétrons, mas ela está agora com um deslocamento de carga para a esquerda, ficando um lado, o lado direito ficou com um excesso de carga positiva e o lado esquerdo com um excesso de carga negativa. Então, nós dizemos que esse corpo está polarizado. Olha aqui o termo, né? Polarizado. Ele tem dois polos, né? O lado direito está positivo e o lado esquerdo está com carga negativa. Mas se você somar as duas cargas, vai dar zero no final. Ou seja, ele continua neutro, mas está polarizado. É esta polarização
que permite que um corpo neutro seja atraído, receba uma força e possa se deslocar quando ele está colocado na presença de um corpo eletrizado. E esta polarização que explica, por exemplo, por que um pente que você acabou de passar no cabelo seco, se você aproximar esse pente depois de passar no cabelo de pedacinhos de papel, você vai perceber que os pedacinhos de papel vão ser atraídos, né, para o pente. Isso por quê? Porque o pente ficou eletrizado ao ser passado no cabelo, o pente ganha elétrons ou perde elétrons para o cabelo, ficando eletrizado. Quando você aproxima o pente dos pedacinhos de papel, este pente eletrizado polariza os pedacinhos de papel e essa polarização provoca, né, um deslocamento de carga para uma determinada região mais próxima do pente, e aí a força de atração elétrica faz com que o pedacinho de papel se cole ao pente. Evidentemente, tem que ser um pedacinho de papel muito leve para que a força elétrica seja maior do que a força peso do pedacinho de papel. É lógico isso, né? Então, é isso que explica a atração elétrica entre um corpo eletrizado e um corpo neutro. O fato de ocorrer o fenômeno da polarização, que a gente chama de polarização induzida. Polarização induzida. Por quê? Porque não houve transferência de carga, né? Ele não está eletrizado, ele está apenas polarizado pela presença de um corpo eletrizado. Ok? Agora vamos calcular a força eletrostática entre duas partículas eletrizadas, entre duas cargas pontiformes. Então, a equação usada para calcular a força eletrostática exercida por duas partículas eletrizadas é chamada de lei de Coulomb, em homenagem ao francês Charles-Augustin de Coulomb, que propôs essa expressão em 1785, com base em experimentos de laboratório. O que é que ele percebeu, né? Se você pegar duas partículas eletrizadas com uma quantidade de carga Q1 e Q2, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ter sinais opostos, né? Aí o tipo de força vai depender do tipo de sinal das cargas. E aí, no nosso caso, como as cargas estão eletrizadas positivamente, as forças vão ser de repulsão, né? O corpo com carga Q1 vai repelir o corpo com carga Q2 com uma força para a direita, e o corpo de carga Q2 vai repelir o corpo de carga Q1 com uma força para a esquerda. Essas forças obedecem à terceira lei de Newton. Elas constituem um par, ação e reação. Elas estão separadas por uma distância r, né? Essa distância r é medida entre os centros das duas partículas. E a força, a intensidade da força F é proporcional ao produto do módulo das cargas, Q1 e Q2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Este K é a constante de proporcionalidade da equação. Este K é chamada de constante de Coulomb, e esta constante de Coulomb foi definida em função de uma outra constante, né? A constante ε0, que é uma constante da natureza, uma constante importantíssima, né? Que está dentro da expressão que determina a velocidade da luz no vácuo, tá? Que será falado mais no final do nosso curso. Então, esta é a expressão que representa a lei de Coulomb. Lembrar que a intensidade da força é proporcional ao produto do módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Esse K é uma constante que vale 9 vezes 10 elevado a 9, aproximadamente, né? 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, tá? Isso para o vácuo, evidentemente. Lembrar também que o sentido da força F vai depender do sinal de cada carga que está uma na presença da outra. O sentido da força, tá? Então, essa equação pode ser transformada numa equação vetorial se você introduzir aqui o vetor unitário R, né? Que vai determinar o sentido positivo
do vetor f, né? Ou o sentido negativo. Teorema das cascas, que nós vamos estudar, né? Vamos explicar ou vamos justificar esses teoremas quando a gente for estudar o capítulo 23, a lei de Gauss, tá? Por enquanto, vamos só conversar sobre os dois teoremas. O primeiro teorema das cascas diz que uma partícula carregada situada do lado de fora de uma casca esférica com uma distribuição uniforme de carga é atraída ou repelida, como se toda a carga estivesse situada no centro da casca. Ok? Então, esse é o primeiro teorema. Vamos já mostrar imagens, né? O segundo teorema das cascas diz que uma partícula carregada, uma partícula eletrizada, situada no interior de uma casca esférica, com uma distribuição uniforme de carga, não é atraída nem repelida pela casca. Então, uma casca eletrizada só vai exercer influência para objetos que estão colocados fora dessa casca. Para objetos colocados no interior da casca, não vai haver atração nem repulsão. Observe, veja, né? Esta esfera vai atrair essa bolinha pendular, né, que está neste pêndulo. Mas se você colocar o pêndulo dentro desta gaiola metálica, a esfera já não consegue mais exercer influência. Por quê? Porque a superfície externa da gaiola impede a passagem do campo elétrico gerado por essa esfera eletrizada para agir sobre a bolinha que está lá dentro, né? Campo elétrico é o tema do nosso próximo capítulo, né? Então, essa esfera não consegue mais exercer influência na bolinha por causa da gaiola, né, que está entre o caminho, né, está entre a bolinha e a esfera fora da gaiola. Então, isso é o que mostra a blindagem eletrostática, né? A blindagem eletrostática, que a gente já tem muito conhecimento de experimentos, né? Há pouco tempo, todos devem lembrar do que aconteceu, né, de um raio atingir um carro que estava numa rodovia, o carro terminou pegando fogo. E aí muitos pensaram, como é que pode? Então, essa teoria da gaiola isolar não funciona? Funciona, né? Veja que o motorista não sofreu nenhum dano. O carro pegou fogo porque o raio, ao cair sobre o carro, penetrando pela antena, né, a antena do rádio, gerou correntes altíssimas, né, superaquecendo os condutores, né, e gerando então calor e queimando os materiais, né, inflamáveis dentro do carro, fazendo com que o carro incendiasse. Mas o motorista não sofreu nenhum dano. Então, o princípio da gaiola de Faraday funcionou perfeitamente. Condutores esféricos, né? Se um excesso de cargas é depositado em uma casca esférica feita de material condutor, toda a carga colocada na esfera vai se distribuir uniformemente na superfície externa dessa casca. Ok? Então, isso nós vamos voltar a mencionar, a conversar, quando a gente for estudar o capítulo 23, que fala do Teorema de Gauss. Aí nós vamos mostrar por que acontece isso. Moçada, concluímos aqui a revisão do capítulo 21, a lei de Gauss. Esperamos que vocês, com toda a atenção que é peculiar, possam recordar o conteúdo e, a partir daqui, passar a realizar as tarefas que nós propusemos na atividade para casa. Beleza? Nos encontramos na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau.